Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos todos citar esse versículo. Eu estou ensinando aqui na escola dominical para a gente fazer leitura assim, em grupo. Essa leitura ela tem que ser meio que cantada, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos de novo? 1, 2, 3. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você crê nessa verdade? Amém. Amém. Olha, eu quero reafirmar aqui o que eu comecei a falar no domingo passado, que há um equívoco perigoso em pensar que Deus se manifesta em qualquer lugar onde o seu nome é pronunciado. Nisso aqui tem duas coisas que nós precisamos compreender. Tem um atributo de Deus, uma qualidade de Deus, que é a onipresença. O que é a onipresença? É o poder, a capacidade de estar presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Esse é o poder de Deus. Agora, tem uma outra coisa que a gente precisa pensar, é o seguinte: existe uma diferença de Deus estar presente com Deus manifestar com poder naquele lugar. Deus agir com poder naquele lugar. Aliás, sobre isso, nós aprendemos, e essa é uma linha de entendimento que nós, batistas nacionais, cremos. Deus, Ele está presente em todo lugar onde se faz necessário. Então há uma ideia equivocada de que só porque o nome de Deus foi mencionado, Ele está lá manifestando com poder e com glória. Isso não é verdade. O simples fato de alguém falar em Deus não garante sua presença ou ação ali. Deus só se manifesta com poder, transformando vidas, falando, gerando entendimento, instruindo o seu povo, onde o seu nome é reverenciado. Aliás, gente, até o diabo usa a Bíblia. O diabo usar a Bíblia não quer dizer que ele está certo, porque ele usa para o seu prazer com a ideia de distorcer. Ele usou das escrituras lá no deserto, na tentação a Jesus. Só que o que ele queria lá era uma outra coisa. Não era zelo pela palavra. Então, guarde isso que eu estou dizendo aqui. Porque tem muita gente que pensa assim: olha, só o nome de Deus está sendo falado, é o que importa. Quem é que está falando? Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade? Qual que é a intenção? Então, cuide disso. Deus não está manifestando com poder onde o seu nome é apenas proclamado, mas Ele se manifesta onde o seu nome é de fato honrado. Assim como uma lâmpada que você olha por fora, parece perfeita, mas ao mexer no apagador, ela não liga porque está mal conectada à fonte de energia. Assim também são igrejas que apenas falam de Deus, mas não seguem os seus princípios. Estão desconectadas de sua presença e propósito. Deus age de forma plena apenas onde seu nome é honrado, reverenciado com verdade e reverência.
Desse modo, então, eu quero trabalhar aqui com você algumas características de igrejas que devem ser evitadas. Primeira característica: evite igrejas onde acontece manipulação e controle espiritual. O que é isso? Igrejas manipuladoras. Lá, o poder espiritual é usado para subjugar os membros, para oprimir os membros. Elas, as igrejas manipuladoras, elas criam uma espécie de uma cultura de controle, impondo regras e fardos pesados, sem promover o amor e a liberdade que Cristo nos dá. Esse é um sistema de defesa institucional. Eu já ouvi demais isso. Se a pessoa for na igreja tal, pode ser que ela resolva ficar lá. Ô, gente, vou falar um negócio para você. Usando aqui a figura de linguagem do texto bíblico, que nos chama de ovelhas, porque eu também sou ovelha. Aqui, nesse sentido que eu estou dizendo, o pastor é Jesus, e nós somos ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Usando essa figura de linguagem, presta atenção aqui no que eu estou dizendo, para você não me interpretar mal. Se um pasto está verdinho, ninguém vai querer pular cerca para ir para outro pasto. O grande problema é que, hoje em dia, ninguém quer comer capim seco. Estou usando a figura de linguagem da ideia de ovelha. Agora aqui, falando de maneira mais prática para nós entendermos. Se a igreja, ela dá assistência à sua membresia, se tem uma palavra saudável, se o púlpito ou o altar da igreja é um altar saudável. Eu posso visitar 300 igrejas na cidade. Aqui, lógico, não tem, mas estou torcendo para ter. Que não tem desse negócio. Então, essa história de medo de perder e usar de controle para evitar, isso é bobagem. No final da história, quem é dono da nossa vida é Jesus. E esse sistema, essa ideia de controle, isso acaba impondo nas pessoas manipulação, esse controle, usando às vezes a espiritualidade para gerar isso. Usando, por exemplo, falas de amaldiçoar aqueles que não querem mais pertencer a esta igreja. Espera aí, o sujeito caminhou comigo aqui, foi bênção, serviu esta casa, serviu esta igreja, chegou em um determinado momento que a pessoa resolveu caminhar, ir para um outro lugar. Alguma coisa não estava mais o satisfazendo, apesar que nós não devemos estar na igreja pelo mero prazer da satisfação, mas alguma coisa aconteceu. Uma coisa eu digo, só não mude de igreja no meio do vendaval, do temporal. Resolva o BO que tem que resolver, se tiver BO. Quando tiver tudo em paz, vai na bênção. Não saia no meio de tormenta. E aí o cara serviu, caminhou na bênção. E aí a pessoa resolve caminhar para um outro lugar. Não, agora é uma peste. Agora é uma maldição. O que é aí, gente? Igrejas que agem assim são ambientes manipuladores e devem ser evitados. Esse tipo de coisa você não anda escutando por aí em qualquer lugar. Não é qualquer um que tem coragem de pregar. Também não sou a última bolacha do pacote. Tem uma turma de pastor aí que pensa igual eu penso, que não está assim, agarrado com muita coisa. E a verdade é essa. Esse sistema de controle vive amaldiçoando aqueles que querem deixar a igreja e ir para um outro lugar. Esse sistema de controle dos membros acaba fazendo com que as pessoas vivam embaixo de um jugo, de uma tirania, e dizem o seguinte: se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar.
Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão em você. Você vai capotar o carro. Não adianta você sair daqui, porque fora daqui você não vai encontrar Jesus. Jesus só está aqui, ó. Botou Jesus numa caixinha de fósforo e carrega ele para lá e para cá. Assim, gente, o que é isso? Esses ambientes, eles devem ser evitados. Líderes que agem dessa forma se assemelham aos fariseus que Jesus denunciou em Mateus capítulo 23, versículo 4, que colocavam fardos pesados sobre o povo. Essas igrejas tendem a usar o medo como ferramenta para manter as pessoas submissas, muitas vezes levando aos seus fiéis a acreditarem que a sua salvação ou bênção dependem da obediência cega a líderes. A palavra de Deus nos orienta a todos nós que estamos embaixo de uma liderança, sermos obedientes aos nossos líderes em Cristo. O em Cristo aqui faz toda a diferença. Não é por capricho humano. Não é porque eu cismei, mas é em Cristo. Quer dizer que se eu chegar aqui e mandar todo mundo pular no buraco, todo mundo vai pular. É em Cristo, gente. Se está fora de Cristo, então não deve ser obedecido. Se está fora da Bíblia, não deve ser obedecido. Foi dessa maneira, eu preguei aqui outro dia uma mensagem, altares rachados. Foi dessa maneira que Jeroboão agiu em Israel, criando uma nova forma de culto aos deuses, bezerros de ouro, para evitar que o povo fosse a Jerusalém cultuar ao Senhor no templo em Jerusalém. Olha o que ele falou, 1 Reis 1, 27 e 28. O que é que ele diz? Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: chega de subir em Jerusalém, aqui está o Deus de Israel, os deuses que tiraram vocês das terras do Egito. Lamentavelmente, há igrejas criando uma espécie de bezerro de ouro, se tornando em bezerros de ouro. Em vez de encorajar os crentes a uma relação genuína com Jesus, eles criam uma espécie de uma redoma privada, em que fora daquele ambiente não há vida. Irmãos, a nossa vida está em Cristo. É nele que nós temos vida. Nós perdemos a vida se não estivermos em Cristo. Em Cristo há vida. Eu não estou dizendo aqui que o ambiente não é importante. O ambiente é importante. Tanto é que eu estou dizendo, evite ambientes assim, manipuladores. A vida congregacional, ela é importante. Estar na comunidade de fé, ela é importante. Mas é preciso estar num ambiente onde o Senhor é honrado de fato. Quem me ouve diz amém. Nas palavras de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 1, Gálatas 5 e 1, Paulo disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Igrejas que controlam e manipulam, elas distorcem essa liberdade, transformando o cristianismo em um fardo pesado demais, algo que Jesus veio justamente para eliminar. A verdadeira igreja conduz os seus membros a viverem a plenitude da paz de Cristo, seguindo a sua palavra e experimentando a graça de Deus. Segundo tipo de igreja que deve ser evitada: onde falta amor e justiça. Uma das marcas visíveis de uma falsa igreja é a ausência de um amor genuíno e senso de justiça. Jesus ensinou que o amor de Deus ao próximo Jesus ensinou que o amor a Deus e ao próximo são os 2 principais mandamentos do reino.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Há igrejas que parecem um ringue. Todo mundo fala mal de todo mundo critica todo mundo. Não, gente. A unidade, ela traz a bênção de Deus. A compreensão, ela traz a bênção de Deus. Apesar de o texto dizer que devemos amar a Deus e ao próximo, há igrejas que não praticam esse amor. Elas estão falhando em viver os maiores fundamentos do Evangelho. No dizer de João, 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu falo mal de alguém, se eu critico uma conduta de uma pessoa, sem procurar essa pessoa para reparar nele essa falta, essa falha, eu estou devendo, eu estou com o senso de amor e o senso de justiça distorcido. O texto bíblico diz que se alguém pecar contra mim, e mim aqui não quer dizer necessariamente pessoal. Mim aqui pode ser traduzido também como corpo de Cristo. Se alguém peca contra a igreja, se alguém transgride de alguma maneira e isso afeta a igreja, eu devo, recomendação bíblica, procurar esse irmão e conversar com ele. Se ele não me ouvir, eu chamo esse irmão na presença de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, eu trago o caso para a congregação. É isso que a Bíblia ensina. Quando eu ajo de maneira diferente disso, expondo as pessoas, fazendo críticas desnecessárias, não tendo misericórdia, eu estou deixando de exercer o amor e a justiça. Amar as pessoas não é só dar para ela uma coisa que ela necessita no sentido material, dar uma cesta básica, dar um remédio, ajudar a pagar uma conta atrasada, não. Isso também é amor. Mas quando eu não exponho as pessoas, quando eu reservo as pessoas, quando eu evito de colocar o nome das pessoas para correrem na cidade, eu estou amando essas pessoas. Quando eu faço o oposto disso, eu estou deixando de amar. Igrejas falsas que mantenham aparência religiosa frequentemente ignoram os necessitados. Esse atendimento prático de saber o que a pessoa está precisando, saber o que o outro está precisando. Aliás, eu vou repetir um negócio que eu falei aqui hoje na escola bíblica dominical, uma vez que alguns que estão aqui à noite não estavam na EBD hoje. Gente, tem hora que eu, pastor, eu me sinto a pessoa mais inútil do mundo, com algumas atitudes de algumas pessoas. Já houve casos, inclusive aqui, de gente fazer cirurgia, de gente ficar doente 30 dias, 15 dias, 20 dias, e sumiu. E eu procuro a pessoa, fulano, tem 2 semanas que você não aparece na igreja. Aí eu fiz uma cirurgia, mas eu sou um inútil. Como é que uma ovelha minha faz uma cirurgia? A pessoa teve internada e eu não fico sabendo? Para ir orar com essa pessoa, para abençoar a vida dela, eu me sinto inútil. Sabe? Então, essas coisas a gente precisa pensar. Atender o necessitado. Então, a igreja que não pensa nisso, nesse amor, nesse cuidado, no senso de ser justo, é um ambiente que precisa ser evitado. As igrejas geralmente priorizam a aparência externa, esquecem que Deus não se impressiona com rituais ou cerimônias. Deus se impressiona, sabe com o quê? Volta lá, Diogo, o texto que nós lemos lá de João 4, coloca o 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso. O que impressiona Deus é isso. É um coração quebrantado. É um coração sincero diante de Deus.
quando Davi estava fazendo uma confissão por uma sequência de pecados que ele cometeu, está lá em Salmo 51, ele disse: o Senhor não rejeita um coração quebrantado. É isso que impressiona Deus. É isso que chama a atenção de Deus. O profeta Isaías, em Isaías 1:17, disse: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O verdadeiro amor é prático e visível na maneira como tratamos os outros. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também vocês uns aos outros. 35. Nisto todos. Quem, gente? Todos. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Uns aos outros. Essa é a marca do povo de Deus. Essa é a marca do discípulo de Jesus. Essa é a marca de uma igreja saudável. Quando a igreja fala em cuidar de pessoas, ela está afastada da verdade de Deus. O cristianismo verdadeiro nos desafia a viver uma comunhão com o Senhor e servir uns aos outros. Foi isso que Jesus mostrou durante o seu ministério terreno. Ele amou as pessoas, ele serviu as pessoas. Você está servindo quem? Aliás, Jesus mesmo disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Servo é o posto mais elevado do reino de Deus. Quem não serve, não serve. Servir é uma bênção. Servir é uma alegria. Filipenses capítulo 2, Paulo disse para aquela igreja, para a igreja de Filipos: olha, considere o outro superior a você mesmo. Que haja em você o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que não teve por glória própria o ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, fazendo-se servo. Ele serviu. Quem me ouve diz amém. A igreja deve socorrer os necessitados em todas as suas demandas. Seja nisso que eu estou falando aqui, de dar assistência mesmo material a alguém, essa assistência espiritual, essa prevenção de falatórios e outras coisas. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, a igreja não deve fazer disso o seu papel principal. A igreja não deve ser transformada em uma instituição de assistencialismo social. Há dois extremos aqui, e nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Todo extremo não é de Deus, gente. Se há de um lado igreja que não preste atenção nisso que eu estou dizendo, há outras igrejas que fazem isso excessivamente e são transformadas em uma espécie de assistência social. E o trabalho gira em torno disso. Também é um outro erro. O papel principal da igreja não é assistencialismo. A igreja deve socorrer os necessitados, mas essa não é a sua bandeira principal. O propósito elementar da igreja é pregar salvação àqueles que estão perdidos. Os apóstolos lá em Atos, quando as demandas da igreja aumentaram, eles disseram: é aqui que foi a instituição dos diáconos. Atos capítulo de número 6, eles disseram para a igreja: olha, separe 7 homens, 7 de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vamos encarregar esses homens para fazer isso, para fazer esse papel,
para a prestação desse serviço, para eles servirem as mesas. E nós, os apóstolos disseram, nós vamos continuar pregando a palavra. O que é que eles estavam querendo dizer com isso? Não vamos perder o foco aqui da doutrina, da palavra, de pregar a palavra. Vamos dividir, vai ter gente aqui que vai cuidar dos órfãos, das viúvas, desse povo que está precisando aí de uma assistência. Nós vamos colocar gente para fazer isso, mas nós vamos continuar mantendo os nossos olhos naquilo que é o nosso papel. A igreja não pode confundir os seus papéis. Papel principal da igreja é levar a mensagem. Gente que precisa de qualquer tipo de assistência, que estando no alcance da igreja deve ser socorrida, precisa ser socorrida, mas nós precisamos fazer isso com inteligência. Agora, eu já vi também, na minha ex-igreja teve um caso desse. Uma irmã precisando de uma assistência por um problema de saúde. A igreja bancou para ela um plano de saúde por mais de 2 anos. Mas com data. Eu não acho que a igreja deve fazer o seguinte: se tem alguém que precisa disso, nós vamos te dar aqui cesta básica, eternamente. Qual que é a situação? A pessoa está desempregada, ela está doente, ela está de cama. Qual que é? Qual que é o negócio? Não, estou desempregado. Então tá, então nós vamos manter para você aqui 6 meses. 4 meses, 5 meses, não sei. E você vai arrumar um serviço para você. E aí, 2 casos aqui que eu conto que eu tive essa experiência. E aí chegou um momento que a irmã terminou o tratamento dela. E aí a igreja, lógico. Pois não é que ela mudou de igreja? Que ela falou que a igreja estava sem amor por ela? Oxe, bichinho. Eu recebi um outro cara lá um dia na igreja. Pastor, eu estou aqui eu preciso de uma cesta. Preciso de uma cesta? Você mora onde? Mora em tal lugar. Você mora com quem? Eu moro sozinho. Você precisa disso quanto tempo? Você está desempregado? Não, eu moro em tal lugar, moro sozinho. Você está com problema de saúde, você está desempregado, o que é o negócio? Não, eu preciso de uma cesta. Vai, tudo bem, sua cesta está garantida, vamos te dar a sua cesta. Mas eu quero entender a sua situação, porque de repente, só a cesta para você é pouco. De repente você precisa de mais alguma coisa que a gente precisa fazer por você. Inclusive, você tem problema de saúde? Não, não tem não. Aqui na igreja, nós temos alguns empresários. E nós vamos arrumar um trabalho para você. Eu não quero. Como não? Não, eu quero catar latinha na rua. Rapaz, mas você vai trabalhar numa empresa fechado? Vai ter sua carteira assinada? Não, pastor, eu não quero começar por cima não. Eu quero começar por baixo, ganhando menos que um salário, irmão. E não precisa me dar cesta básica também não, que eu não quero não. Mas não. Então há casos e casos. A igreja precisa prestar atenção nessas coisas. Arrumar um trabalho, filho. Arrumar um serviço, arrumar um emprego. Crescer, evoluir, melhorar, avançar. Mas tem uma turma que diz, eu não vou arrumar um serviço para mim não, senão eu vou perder meu Bolsa Família. No serviço você vai ganhar mais. Não, mas aqui eu ganho menos, mas eu fico à toa. O Senhor te repreenda. Espírito da preguiça, sai dessa vida. Gente, eu não estou falando aqui de quem de fato precisa e que não tem uma outra opção por causa de um problema de saúde, por uma outra questão. Eu estou falando de gente que quer ficar à toa e bancado por isso. Tá certo? Não. Paulo foi mais rigoroso do que eu, você está pensando? Paulo falou o seguinte: quem não gosta de trabalhar é bom também que não coma. Meu filho. Pensando o quê? Então é isso, primeira marca,
de uma igreja que deve ser evitada? Igreja que manipula. Segundo, igreja que não presta atenção nas necessidades e na justiça. Terceira, para eu fechar aqui, ambientes que devem ser evitados, onde há uma pregação sem proposta de mudança de vida. Essa é uma característica de uma igreja que deve ser evitada, onde a pregação não propõe uma mudança de vida. O evangelho, irmãos, ele é transformador. Eu entendo que existe um processo. Eu entendo que existe um processo de libertação, existe um processo de santificação. Ontem eu estava de um jeito, hoje eu preciso estar melhor do que ontem. Hoje eu preciso conhecer Jesus melhor do que eu conhecia ontem. Hoje eu preciso estar melhor espiritualmente do que eu estava ontem. Paulo disse: a cada dia eu morro para uma coisa. O que ele estava dizendo com isso? Eu estou no processo de melhoria. O evangelho é transformação de natureza. Jesus constantemente chamou as pessoas ao arrependimento e à mudança. Para a mulher adúltera, de João 8:11, Jesus disse: vá e não peques mais. Sabe o que é isso? Jesus não inocentou ela. Jesus disse assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando os pecadores foram embora, Jesus não disse para ela: de fato você não tem pecado, não é mentira o que eles disseram, né? Não, está tudo certo com você. Jesus não disse isso. Jesus perguntou: cadê os seus acusadores? Eles foram embora. Eles não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Agora tem um detalhe: vai e não peques mais. Mude de vida. Jesus sabia sobre ela. Jesus sabia que nela estava o peso do pecado e também do juízo. Mas deu a ela a oportunidade de um novo começo. Isso aqui é fenomenal. Igreja, gente, é um hospital, é lugar para gente doente. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por mais que isso seja doloroso a gente ouvir e às vezes até incompreensível, mas não existe abismo o suficiente que a graça de Deus não possa alcançar. O mais vil pecador, o mais terrível dos pecadores da sociedade, se ele se render a Jesus verdadeiramente, há uma transformação na sua vida. Porque o evangelho é isso. Quando a igreja prega apenas mensagens de conforto, eu não estou dizendo que não deve pregar isso. Quando a igreja prega apenas mensagens de prosperidade, eu não estou dizendo que não deve pregar isso. Há conforto bíblico, há prosperidade bíblica. Quando a igreja prega só autoajuda, eu não estou dizendo que não pode pregar isso, porque a Bíblia é autoajuda. A autoajuda vai dizer para aquele que está caído: se levante. Isso não é o evangelho? O evangelho põe de pé aquele que está caído. O evangelho sara aquele que está doente. O evangelho anima aquele que está abatido. É uma mensagem de autoajuda, mas não se resume a isso apenas. Quando a igreja se prende a pregar apenas isso, sem desafiar os crentes a buscar a vida de santidade, essa igreja está falhando em cumprir o seu papel na terra. Porque afinal de contas, gente, não é prosperidade que nos conduzirá ao céu. Não é autoajuda que nos conduzirá ao céu. O que nos conduz ao céu é uma vida de arrependimento, uma vida de reconhecimento no senhorio de Jesus, na salvação concedida por Jesus na cruz do Calvário. O que nos conduz ao céu é nos submeter a nossa vida a Jesus e viver uma vida separada de fato para Ele. Não é viver uma vida de santidade para ser salvo, mas é viver uma vida de santidade porque eu fui salvo, eu estou salvo, a graça me alcançou. Isso é o evangelho. No dizer de Paulo, Romanos 12:2, vou citar na NVT: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você. Mudança, gente. Venha como você está, mas mude.
Venha como você está, mas não permaneça do jeito que você está, porque só estar aqui não resolve. É preciso mudar. É preciso nascer de novo. Jesus falou isso em João 3. Falou isso com Nicodemos, necessário é nascer de novo. Mudança, transformação. O evangelho de Jesus exige uma resposta, uma vida de arrependimento, transformação e santidade. Igrejas que não abordam o pecado, ela está falhando no seu propósito. Igrejas que não falam sobre a necessidade de santificação, estão promovendo uma falsa segurança espiritual. Jesus deixou claro que se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Isso está escrito em Lucas 13, 3. Sabe o que é arrependimento? É mudança de rota. Sabe o que é mudança de rota? Conversão. A linguagem é a mesma lá do trânsito. Você está indo numa direção e de repente você percebe que está errado. E você, dá meia volta. Eu tinha um GPS daqueles antigos. Sabe, ô Lil? Aquele aparelhinho que você comprava assim, botava lá no para-brisa do carro. Acho que eu tenho até hoje. Aparelhinho bom, gente. E eu tinha um navegador. E aí, quando a gente errava a direção, ela já sabe o que eu vou falar dela. Quando a gente errava a direção, o lugar, ele falava assim, a voz dizia assim: novo cálculo da rota. Quer dizer, muda de direção. Mudou aqui, você está indo num lugar, cidade grande, às vezes, você está indo num lugar, então você pegava a via errada, ele dizia, novo cálculo da rota. Você mudou aqui. Eu estou um dia lá no Rio de Janeiro. Aí eu sou filho assim, gente, esse GPS está muito estranho, está bem menorzinha. Está dizendo aí, novo cálculo de rota, novo cálculo de rota. Não é derrota não, é da rota. Mudou de direção. Foi para um outro lugar. Essa é a conversão, gente. Olha, nós lemos aqui o texto de Romanos 5, na ministração da ceia. O texto fala lá, que nós lemos, que a gente estava perdido, fora da direção de Deus, afastado da graça de Deus, caído no pecado. Mas Jesus morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. A nossa rota qual que era? Gente, não tem outra maneira de falar isso. Inferno. Você está achando o quê? Não tem terceira via não, meu filho. Não tem um lugar que você vai ficar passando um tempão lá e vai se purificar dos seus pecados, purgar dos seus pecados. Não tem um lugar que você vai e fica lá e alguém deposita um dinheiro, alguém manda uma oferta. Não existe isso. A nossa rota era perdição eterna. Você consegue entender isso? Como que eu entendo que eu preciso de um Salvador quando a minha ficha cai que eu estou perdido? E nós estávamos perdidos. O nosso caminho, essa rota que a gente estava, era a rota de condenação. O que Jesus fez? Deu a sua vida na cruz. Ele disse lá na cruz, aqui pegando a linguagem aí do GPS, tem uma nova rota para você, meu filho. Tem uma nova direção para você, tem uma nova direção, tem uma rota nova. Pegue uma rota diferente. Você tem a opção de mudar de caminho, mude. O caminho não é fácil, o caminho não é muitas vezes agradável. Tem espinho também, tem dificuldade também. Mas com certeza o destino será melhor. O destino é outro. Você estava caminhando numa direção que te levava para a perdição. Mas uma nova rota te colocou para morar com Deus eternamente. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor aí onde você está, meu filho. Ele mudou a direção. Esse é o Evangelho. Uma pregação que não desafia as pessoas mudarem de vida é vazia, desprovida de poder do Espírito.
É isso, gente. É isso que muda a nossa vida. A mensagem de Cristo, ela vem acompanhada de uma chamada à ação. Uma mudança de coração, mudança de atitude. Tem um texto que Paulo, não lembro aqui onde é que está a referência, está numa das cartas de Paulo aí. Paulo falou lá assim, ó: quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Vou fazer uma inteira, não do texto, mas do sentido. Quem adulterava não adultera mais. Quem bebia não bebe mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem enganava não engana mais. Porque nós somos transformados. Porque Jesus entrou no nosso coração. A mensagem de Cristo, ela vem acompanhada disso. Igrejas que negligenciam isso estão privando os seus membros da verdadeira essência do Evangelho. Transformação de vidas, gente. O Evangelho muda a vida das pessoas. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, atualmente, a fim de atrair e agradar a todos, algumas igrejas aderiram a cada tipo de coisa, gente, que é de assustar. Aderindo à teologia inclusiva, por exemplo. A teologia inclusiva, ela prega a inclusão de pessoas com união prática de pessoas do mesmo sexo. Eu vi esses dias um videozinho e ele achou ruim, porque ele falou que a pessoa não viu a mensagem toda, mas foi ele que postou. Um conhecido aí, aquele mesmo lá de que a Bíblia tem que ser atualizada, aquele negócio todo, ele postou um Reels. É um videozinho de 1 minuto. No vídeo ele estava falando que não existe inferno. É um vídeo de 1 minuto. Aí quando ele foi criticado, ele falou: mas vocês estão pegando 1 minutinho. Ô gente, peraí. Eu pego, edito a mensagem, posto lá 1 minutinho daquilo que eu acho que é relevante na mensagem aí. Ele mesmo deu essa aí. E essas teologias vão surgindo. Mudança até da Bíblia. O que antes era considerado pecado acaba sendo tolerado, abraçado, em muitos casos incentivado. Irmãos, nós não somos radicais. Mas é preciso ter mudança. Porque se a mensagem que eu prego não gerar mudança, irmãos, eu estou fazendo o que aqui? Se eu estou na igreja, se não for para ser transformado com a intenção e o propósito de ir para o céu, o que eu estou fazendo aqui? Você sentar aqui e ficar me escutando falar na sua cabeça esse tempo todo? Não, gente, tem que ter um propósito. Tem que ter mudança. E o Evangelho, ele faz isso. Em ambientes onde você não é desafiado a isso, esses ambientes, eles precisam ser evitados. A mensagem do altar, entre outras coisas, ela precisa desafiar mudança de vida. Quem me ouve diz amém. Eu estou bem tranquilinho hoje, para poder você não assustar comigo. Eu termino dizendo que devemos valorizar profundamente a nossa comunidade de fé, da qual nós fazemos parte. Especialmente quando sabemos que nela o nome de Deus é honrado e os princípios do Evangelho são vividos com fidelidade. Falando aqui da nossa igreja, Shalom. A nossa igreja aqui na cidade não é a única igreja séria. Nós somos uma das denominações sérias da cidade, que prega
a palavra de Deus, que prega o reino de Deus. Nós somos uma, entre outras, com uma característica própria nossa. E nós estamos aqui, e glória a Deus, pelas diversas denominações que tem na cidade, com estilos diferentes da nossa. Irmãos, só não serve a Jesus quem não quer. Só não serve quem não quer. Quem não gosta de ouvir um pastor que prega gritando igual eu grito. Tem igreja aqui que o pastor fala mais mansinho. E glória a Deus por isso. Mas falando aqui da nossa, valorizemos isso. Nós fazemos parte de uma igreja saudável, de uma igreja abençoada, que o Senhor tem nos abençoado grandiosamente, de um povo amável, de um povo que serve ao Senhor de fato. Nós fazemos parte de uma igreja relevante na cidade, em que nós estamos aqui com o propósito de ganhar outras pessoas. Sejamos gratos por fazer parte desse ambiente saudável, onde nós queremos crescer cada vez mais, crescer enquanto igreja, crescer enquanto comunidade de fé, mas crescer também enquanto pessoas, crescer enquanto gente. Como é bom ouvir o que, e eu sei que quem faz não sou eu, é Deus quem faz através de todos nós. Eu aprendo com você também. Eu estar aqui, gente, sendo pastor dessa igreja, não quer dizer. Hoje, eu estava conversando com a Cida hoje, tem um negócio interessante, que a turma roda com o meu nome na cidade aí. Quando eu cheguei aqui, disseram que eu tinha feito um contrato com o Shalom para ficar aqui 3 meses. Ó, lembra disso, Gilberto? Gente, eu vim de Caratinga, 300 quilômetros de distância, uma mudança toda num caminhão para ficar aqui 3 meses. Tirei minhas meninas da escola antes de terminar o ano para ficar aqui 3 meses. Aí agora já estão espalhando aí que eu estou indo embora já de novo. Oh meu Deus, para com isso. A não ser que vocês estão querendo mandar eu embora, é diferente. Calma o coração. Nós fazemos parte de uma igreja que nós crescemos como pessoa. Como é bom, aí retomo o que eu estava falando, como é bom ouvir de gente, de vez em quando eu ouço: pastor, como eu tenho aprendido. Como é bom você ver a pessoa melhorar, avançar, caminhar, crescer. Fique de pé comigo aí onde você está. Que sejamos gratos ao Senhor por fazer parte desse ambiente, por fazer parte dessa igreja, onde a nossa caminhada com Cristo tem acontecido todos os dias, e crescido em graça e em comunhão. Como o meu coração alegra de ver que o culto termina, gente. Tem dia aqui que tem uns diáconos aí que fica meio abafado para ir embora, que tem que mandar a turma: ó, vocês caem fora, eu quero fechar a igreja. Termina o culto, tem um grupo aqui que fica aqui na porta da igreja batendo um papo. Ninguém está falando mal de ninguém, ninguém está criticando ninguém. Uma conversa saudável, amigável, brinca todo mundo ali. Gente, isso é extraordinário. Isso é bom. Isso é um sinal bacana, legal. É sinal que nós estamos entrosados. É sinal que a nossa comunhão está ativa. Como é bom poder fazer parte desse ambiente. E eu te convido, meu filho, a se envolver cada vez mais. Eu te convido a se envolver cada vez mais. Aqui na igreja, graças a Deus, nesses mais de 2 anos que eu estou trabalhando aqui, eu não tenho ouvido ninguém dizer essa expressão: lá na igreja tem uma panela. Aqui na igreja, pelo menos na minha maneira de enxergar, e eu não vejo isso acontecer, não tem panela. Panelinha, sabe aquelas panelinhas? Mas se por acaso alguém olha e fala assim: está tendo uma panela, te dou uma notícia aqui, essa panela não tem tampa. Vem para dentro dela.
Sabe? Vem para dentro dessa panela então, meu filho. Vamos caminhar junto. Vamos servir ao Senhor junto. Vamos caminhar mais de perto. Desfrutar dessa comunhão. Amém, gente? Vamos cantar alto. E o melhor que você pode. Por Ele. É por Ele, é por Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida.